Ai, ai, hoje vamos fazer uma live com Laine Sardelli. Daqui a pouco ela deve estar chegando aqui para gravação, para variar. Eu tentei entrar no perfil dela, não consegui. Ó, a Laine já entrou. Vou convidá-la aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo? Oba, agora vai! Laine, querida, eu não sei dizer o que acontece, que eu não estou conseguindo fazer live no perfil como Muito bom. convidada, mas deu tudo certo, estamos aqui, Dá que é tudo certo. Vamos ver se importante. o pessoal. A Arlete já conseguiu chegar, então o pessoal tá me vendo lá também. Tiago, gente, sejam bem-vindos. Mas eu acho que isso é uma ferramenta do universo para adiantar as coisas. Porque era para eu vir aqui só amanhã, né, Bárbara? Não era Pois hoje. é, a gente vai ter dobradinha, Laine, essa semana, mas é que os assuntos são tão interessantes que a gente começa na terça e continua E termina na na quarta. quarta. E Na realmente, quarta. eles se complementam, né? É, totalmente, totalmente. É muito Muito legal, bom. porque eu, por exemplo, eu não conhecia o seu perfil e eu pedi uma indicação. Falei, quem conhece perfis bacanas que falam sobre autoconhecimento, que falam sobre autodesenvolvimento? E aí uma das primeiras indicações que eu tive foi o seu perfil. Aí eu já fui lá conhecer, achei muito legal e estou Que muito feliz de fazer legal. essa live contigo. Que legal, que legal. Eu também quero te agradecer pelo seu contato. Eu também não conhecia o seu perfil, adorei, achei realmente bárbaro. Convido a todos os meus seguidores que estão aqui, comecem a seguir também o perfil da Bárbara, que vocês vão gostar. É uma pegada bem de autoconhecimento, bem espiritualista, bem aberta, de mente aberta. Obrigada, Fabiana, né, que foi quem indicou, quem fez essa ponte É, aí. Obrigada mesmo, obrigada pela presença de vocês. E vamos começar a falar, porque o nosso assunto é longo, não é, Bárbara? sim, sim. Então, hoje, gente, eu convidei, né, a Bárbara para a gente conversar sobre como se livrar da depressão e da ansiedade. O que realmente que é isso? Será que vale a pena a gente ficar intitulando sentimentos? Não é verdade? A gente, um pouquinho antes, a gente estava batendo um papo, né, Bárbara? E pensando nisso, porque as pessoas adoram colocar rótulos, e isso é tão perigoso. Às vezes não sabe o peso que vem com o nome, né? E fica falando, nossa, hoje eu tô depressiva, mas você sabe o que é uma depressão, né? Para achar que uma tristeza de um dia, um desânimo de um dia pode ser uma depressão, né? E até onde esse teu falar que hoje eu estou depressiva pode ter um peso na sua vida mesmo. Né? E como que a gente pode melhorar tudo isso para ficar menos ansiosa? Eu sei que você também teve um fato na sua vida que te fez Sim, pisar no freio e repensar em tudo que estava acontecendo, né? Conta pra sim, gente, Bárbara. Eu sim. sei que tem muita gente que já conhece a tua história, né? Ju, Uhum. seja bem-vinda também. Tem quem, né, segue aqui o meu perfil conhece essa história, mas é sempre interessante falar porque eu tenho uma crença que, que não é só minha, na verdade, né, eu compartilho com vários profissionais da área da saúde que toda doença que acontece na nossa vida, ela é simplesmente um conflito que não está no nível da consciência. Então, como a gente não consegue elaborar aqueles conflitos na mente, Arlete. isso acaba se manifestando como um sintoma no seu corpo. Pode ser tanto um Sim. sintoma físico, uma gastrite, uma úlcera, uma dor de garganta, uma febre, mas também pode ser um sintoma psíquico, como uma depressão, uma ansiedade, por exemplo. Então, qualquer doença, ela sempre tem uma única finalidade, única, que é exatamente nos levar para um autoconhecimento, para um aprendizado sobre nós mesmos, né? Então, eu percebo que, assim, quando a gente fala de depressão, por exemplo, essa palavra é quem sofre disso, né? Muitas pessoas falam, depressão não é brincadeira, depressão não é frescura. Não é mesmo, não é mesmo. Entretanto, a gente ouve tanto, Laine, pessoas se auto-intitulando depressivas, quando na verdade elas estão. Eu sempre falo que assim, cansaço físico não é depressão, insônia não é depressão,
tristeza não é depressão, falta de vitalidade não é depressão. Tudo isso junto pode sim representar um quadro de depressão. Mas ficar triste é uma coisa da vida. Quando você está num trabalho e de repente as coisas não saem como você quer e você fica meio desanimado, é uma coisa da vida, né? Sim. De repente não conseguir dormir porque você está com uma certa agitação, tudo isso são aspectos da vida, mas nem por isso a gente precisa dizer que estamos nos auto-intitular, nos autodiagnosticar com uma depressão. Porque você vai lá no médico, no profissional de saúde, vai ter exames que eles vão fazer com você, e mesmo que a pessoa seja diagnosticada, tá lá com carimbo, pá, CID, depressão, o código da doença. A pergunta é, o que nós vamos fazer com esse papel dizendo que eu tenho isso? O que na minha vida prática, o que eu faço com isso? Então eu jogo nesse time, Elaine, que a gente joga fora esses rótulos e a gente tenta entender o que é que essa doença quer me ensinar. Qual é a mensagem que esse sintoma está trazendo para mim? E aí pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser qualquer problema. Mas eles sempre trazem uma lição, um aprendizado para a gente. E quanto mais rápido a gente ouve a mensagem, mais rápido essa doença se torna desnecessária, porque ela cumpriu com a sua função. Entende? Exatamente. Então, exatamente. Eu acho perfeita essa colocação, porque a gente tem um hábito, né, uma cultura de achar que as pessoas pegam uma doença, né, como se ela fosse externa, como se você estivesse andando na rua e a doença pera lá, vou pegar você. Corre atrás e pega. A partir de hoje, a úlcera me pegou. Chega a ser uma coisa assim, que você fala, gente, não tem lógica, né? Você sabe que eu sempre fui muito questionadora e nunca me conformei com isso. Sabe? Por que que a minha cabeça dói? Por que que meu estômago dói? Por que que uma pessoa desenvolve depressão, né? E muitas vezes as pessoas ficam... igual, a depressão e a ansiedade, eu acho que ela é tão... assim, as pessoas têm tanto medo justamente porque não estão no corpo, né? Não tem um remedinho que você vai lá e passa, não é? É uma coisa emocional. Então, quer dizer, não dá para falar que alguém pegou ansiedade. Ela realmente desenvolveu. Quer dizer, isso eu concordo que eu desenvolvi. Então, eu tenho mais medo. Porque como é que eu vou... Não tem um remédio, não tem alguém que possa me ajudar. Tem que ser eu. Só que se as pessoas tivessem consciência que todas as doenças são assim, todas, independente se é uma dor de cabeça, se é uma sei lá, uma garganta inflamada, um estômago, um pé, né? E aí as pessoas teriam mais consciência disso e conseguiriam olhar para todo o corpo como um todo, não é verdade? E realmente questionar o que essa doença veio fazer para mim. Eu tenho, né? na minha família, eu tenho pessoas muito próximas a mim que sofrem de depressão, tá? E aí, nessa conversa, né, conversando, sempre vem uma questão que assim, eu não consigo, eu não dou conta, é muito pesado para mim. A pessoa consegue olhar todas as suas características que ela considera, e agora eu vou fazer aspas, negativa. Sim. Então ela fala assim, eu não tenho força, eu não consigo. E aí ela desenha um quadro de si com tudo aquilo que ela acha que são os defeitos dela. Mas, olha que interessante isso que você falou. Se eu sou capaz de gerar uma doença física ou emocional, se eu sou capaz de gerar um transtorno, né, de ter um problema de humor, como é a depressão ou como é a ansiedade, essa mesma chave, que é a chave que tranca, é a chave que liberta. Você não tem na sua casa uma chave para você fechar a porta e uma chave para abrir. É a mesma. É a mesma. Só que você muda a direção. Então, se uma pessoa ela é capaz de desenvolver um transtorno, se ela é capaz de somatizar sintomas no corpo dela, ela também é capaz de se curar. Só que ela precisa girar a chave para o lado contrário. Então, aquela mente, aquele pensamento, porque quando você está num quadro de depressão, o que acontece? Você está vivendo dentro de uma cerca da tua mente.
aqueles teus pensamentos que eles são limitadores, angustiantes, né? Você não está vivendo o dia, você está vivendo o dia dentro da sua cabeça. E ele é assustador. Não existe nada, nada que possa acontecer na nossa vida pode ser tão assustador quanto a nossa imaginação. Não. Porque na nossa imaginação, a gente pensa coisas horrorosas. Das infinitas possibilidades do universo, a gente vai lá e foca naquela que é a mais trágica, a mais terrível. Mas se eu tenho capacidade de fazer isso, por que não usar essa mente maravilhosa, que todos nós somos dotados, para começar a construir uma possibilidade positiva? Por que a gente precisa focar no negativo? No negativo. E aí, né, muitas pessoas vão falar, é fácil falar, mas não é fácil fazer. Então tá bom. Se eu fosse andando daqui para o Rio de Janeiro, ia demorar, não ia? Ia demorar. Mas o que eu precisaria fazer, independente do tempo que vai levar? Dar o primeiro passo. E ir na direção certa. Porque senão eu vou lá para Porto Alegre, né? Dar o primeiro passo na direção certa. As pessoas se cobram como se fosse uma coisa mágica, que fala assim, você está falando para pensar positivo, e não é tão fácil assim, porque a minha cabeça está cheia de pensamentos negativos. Mas tenha um positivo. Dedica conscientemente, fala assim, não tô bem, não tô legal, mas nesses 5 minutos que eu dou conta, não, 5 minutos é demais para mim. Hoje eu só dou conta de 1 minuto. Tá bom. 1 minuto. 1 minuto pensando alguma coisa que seja boa para mim. 1 minuto imaginando o meu corpo funcionando perfeitamente. 1 minuto visualizando que eu sou capaz de encontrar possibilidades. Quando você se acostuma com 1 minuto, talvez você comece com 2, talvez Exato. Você comece com 3, com 5, mas toda mudança, toda grande mudança, vai começar por um pequeno passo. Independente de quanto tempo leva o processo, né, Elaine? Sim, mas, e outra, né? Bárbara, a gente fala, não é fácil, exatamente. Quem está mergulhado em pensamentos negativos, quem está mergulhado na cadeia de pensamentos que criou, de fato não é fácil. A gente não está dizendo que não, gente. Mas, poxa, busca ajuda. Se sozinho você não consegue. Exatamente. A minha mãe está falando, olha que linda. Olha só, Bárbara, minha mãe. Porque, ai, que linda. Essa que comentou ali sozinho, talvez não consiga, é minha mãe. Ela tá com 58 anos. 58, mãe? Acho que é isso, né? 57, 58 anos. Super jovem. E ela tem 35 anos de cabeleireira. Olha que interessante. Eu praticamente nasci no salão, né? E agora, nessa pandemia, o movimento caiu, lógico, né? Porque não pode vir e tal. Ela poderia ficar se lamentando, ela poderia ficar brigando com todo mundo, né? Porque tá sem movimento e tudo mais. O que ela fez? Decidiu virar terapeuta. Fez um curso de auriculoterapia e já está fazendo aplicação de acupuntura. Amando, super ocupada, não tem tempo para pensar em coisa negativa, não tá tendo tempo para acompanhar jornal. Então, olha só, gente, não depende da idade de ninguém, depende da atitude. Não é? Atitude. E principalmente, né, Bárbara, eu acho que um dos grandes antídotos da depressão é você olhar o problema do outro e servir com aquilo que você tem de bom, né? Não ficar mergulhada no próprio problema, porque quem tá aqui na live, comenta aí pra gente, quem aí nunca sofreu por um problema que nunca aconteceu? Sim. Né? No pensamento, a gente quase morre. Vou te contar uma história real, tá? História real, essa aí. Eu vi num documentário. O paciente ligou para o terapeuta e falou assim, olha, eu estou muito mal, não vejo mais sentido na vida, eu não sei o que fazer, eu não tenho caminho e não estou dando conta disso. E aí o terapeuta virou para ele e falou assim, tá, então vamos respeitar a sua opção, ok, isso é o que você enxerga agora. Mas vamos só fazer uma última tentativa? Vamos só tentar uma coisa. Se não der, a vida é sua, você tem o direito de fazer o que você quiser. Topa uma última tentativa? Ele falou, topo. Então tá bom. Então, você mora em prédio, Tem alguém no seu prédio que você acredita que você poderia servir,
que teria alguma coisa que você poderia fazer por essa pessoa, como essa última tentativa. Tem uma velhinha que mora no andar de baixo. Ela, né, já tem de idade, então ótimo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui no telefone e você vai lá se oferecer para qualquer coisa. É uma última tentativa, a gente não tem nem compromisso de dar certo. E esse rapaz desceu e ele começou a varrer a frente do apartamento da velhinha. Só que no processo dele começar a varrer a frente da casa dela, ou seja, que é isso que você falou, de servir, a chave que ele estava, o interruptor, se a gente pegar o interruptor, você aperta, desliga a luz, aperta, Sim. liga a luz. Sim. Ele estava com o dedo no interruptor da luz apagada. Quando ele foi lá na casa da velhinha e ele começou a doar um pouquinho do tempo dele para servir, ele ligou o interruptor. É uma ação tão boba isso que eu estou falando, Laine, mas que o fato dele virar a chave e aquela energia que estava circulando dentro dele, dos pensamentos limitantes, da negatividade, de eu não quero, quando ele parou por um pouquinho e pegou essa energia e colocou ela a serviço de alguém, no caso de servir essa velhinha, ali mexeu com ele, entende? Porque a gente tem um texto que eu acho maravilhoso, o Nelson Mandela leu no discurso de posse dele. Ele fala assim, nosso maior medo. Ele fala, o nosso maior medo não é da escuridão, nosso maior medo é da nossa luz. O nosso maior medo é da gente brilhar sem medida. Então, eu acredito piamente nisso. Que por mais difícil que seja um quadro, mesmo de uma depressão, se nós somos capazes de nos encaminhar para essa escuridão, a gente também é capaz de acender a luz. Só que a gente não se conhece. Esse é o problema. A falta do autoconhecimento acha que a gente é só corpo, Laine. Ai, então assim, tá faltando serotonina no cérebro, então por isso eu estou com depressão. Mas você tem uma farmácia dentro de você. Você não que tem a gente vontade não de gritar conhece o isso nosso para todo poder. mundo ouvir? Tenho. A gente tem uma farmácia! Eu também tenho. Olha só, tem um monte de gente falando, né, que realmente que sofre antes. A Socorro, a Arlete quase morro sofrendo por antecedência. Olha só que loucura, né? A Socorro, eu tenho insônia, tinha dúvida. Será que isso seria depressão? Tinha essa dúvida. Então, insônia. Como eu falei, dentro do quadro, pensa num quadro. Dentro do quadro da depressão, você precisa ter alguns sintomas ao mesmo tempo. E durante um tempo. Então, se eu tive insônia hoje, pode ser que eu tive um problema do meu trabalho. Ou talvez o meu sintoma seja a insônia. Mas não é porque eu tenho a insônia que eu tenho a depressão. Ou porque eu sou melancólica que eu tenho depressão. Ou porque eu estou com uma baixa de energia que eu tenho depressão. Entende? São várias possibilidades que quando elas estão em conjunto, sim, elas podem ser um quadro de depressão. E tem um tipo de depressão, Laine, que a gente pensa assim, depressão é aquela pessoa que está lá caída, não quer levantar da cama, não tem vitalidade. Mas tem um tipo de depressão que é a depressão ativa. Uhum. Pessoas com depressão ativa são aquelas que não param. Elas estão sempre trabalhando, estão sempre fazendo alguma coisa, só que ela está sempre assim. Foco no outro, vida do outro, faço pelo outro, porque eu não posso entrar em contato com o que está aqui dentro de mim. Porque se eu entrar em contato com o que dá dentro de mim, eu vou esmurecer, né? Só que onde é que está a falha nesse pensamento? Se eu entrar em contato com o que tem dentro de mim e abraçar o que eu vou encontrar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Exatamente. Então, até mesmo falar. porque a insônia também, ela vem do medo, né? A insônia vem de um processo de ansiedade, do medo do desconhecido. Tudo bem, nós estamos em um processo delicado no nosso mundo, né? Mas se nós não tivermos uma força invisível para acreditar, não é mesmo, Bárbara? Seja Deus, seja o nome universo, seja Deus, seja o nome que você quiser, mas essa força invisível que não nos deixa faltar o ar. Quem aqui fica preocupado se amanhã, na hora que acordar, vai ter sol? Fala para mim. E quem é que coloca o sol lá? Eu adoro a sua postura de tirar rótulos, arrancar rótulos. Então, assim,
Não vamos falar de Deus, universo, não precisa dar nome para isso, luz, força, nada, tá? Nada. Se a gente só acreditar que nós estamos aqui, e a gente achar que isso que a gente vive é aleatório, que as coisas acontecem e não tem um porquê, e que infelicidade. Se a gente tem essa crença, é a mesma coisa que você querer fazer um bolo, por exemplo. Aí você fala assim, o que precisa de bolo? Precisa de farinha, de ovo, de fermento e de leite. Tá bom. Aí você joga tudo pro alto, joga e pronto, vai cair, vai virar um bolo? Não. E o forno? Né? Não vai. Então existe uma inteligência, existe uma ordenação, existe... Se a gente olha para esse mundo que a gente vive e a gente a gente descarta essa inteligência que orquestra, que ordena tudo, aí a gente sofre. Aí vem o medo do futuro, porque como eu não reconheço essa força atuando na minha vida, é claro que eu me sinto insegura. Porque quem sou eu comparada com a depressão? Quem sou eu comparada com a ansiedade? Ou quem sou eu comparada com o coronavírus? Agora, se eu me entendo como uma gotinha, não importa, uma gotinha minúscula, dessa centelha divina, de um oceano infinito, que para criar planetas, para criar sistema solar, galáxias, não foi simplesmente assim, joga para o alto e deu. Existe uma orquestração, existe uma inteligência. Então você pode olhar e falar assim, na depressão que eu estou vivendo agora, será que existe uma razão, uma inteligência, um motivo de ser? Ou na ansiedade, ou qualquer doença, num câncer, não importa. Sim. Se você olha e fala, existe uma inteligência, e se isso está acontecendo comigo, tem uma razão de ser, agora. Isso tira o peso das costas, não é verdade? Parece que já fica mais fácil, meio caminho andado para alcançar uma solução, não é? E aí o que acontece? As pessoas ficam sempre buscando fora a farmácia que está dentro. Sim. Gente, às vezes é difícil acreditar isso, né? Você fala assim, não, mas isso é sobrevalorizar o ser humano. Não, não é. Não é. Não Na é. verdade, assim, eu acho que menosprezar o ser humano é o que a medicina convencional faz. Menosprezar todos os recursos que nós temos na nossa mente, no nosso coração, que nós temos capacidade de produzir. Né? Então, quando a gente consegue olhar para isso e perceber, será que esse momento em que eu estou me sentindo depressiva, eu estou me sentindo ansiosa, não é hora de parar e analisar se eu não estou me doando demais, se eu não estou deixando o que era para mim, né? O momento que era para eu dedicar para mim, eu estou deixando para os outros? Será que eu não estou me anulando demais dentro do meu casamento? Dentro da minha família, ou até mesmo dentro da minha comunidade? Será que eu não estou falando sim demais, né? Porque tudo precisa ter um equilíbrio. Não demais dá problema, mas sim demais também vai dar problema. Nem não tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Tem uma... Você acabou de falar agora, nossa, os pensamentos eles passam na cabeça assim, a gente quer pescar, e aí né? O pessoal comenta e a gente quer ver o que está comentando também, né? Para ele vir. Laine, eu acredito que independente do que você estava falando da questão de doar-se muito para o outro, né? Então, assim, imagina que a gente tem dentro do nosso corpo 100% de energia. Essa energia, ela vai ser usada para uma energia sexual, por exemplo, para eu me relacionar amorosamente com alguém, mas essa mesma energia vai ser usada para criatividade, para projetos, para negócios, e essa mesma energia vai ser usada para eu me curar também, né? Exato. Então, se eu pego essa energia, que eu posso fazer tantas coisas maravilhosas com ela, e eu começo a me negligenciar, e a gente vive um momento do politicamente correto que é problemático, que é assim, temos que ser boazinhas, bonzinhos, temos que ser certos, justos, bons, honestos, ou seja, a gente é só metade do... Vou pegar aqui, ó, vamos ver se eu tenho. Queria mostrar, vamos ver se eu tenho. Isso aqui, ó. Olha que coisa poderosa. Adoro dar esse exemplo. A gente tem uma moeda, certo?
para ser moeda, tem que ter o lado cara e tem que ter o lado coroa. Então, nós, seres humanos, a gente quer ser certo, justo, bom, honesto, saudável, sim, mas e o errado, e o feio, e o triste, e o inseguro? Quando eu abraço todas essas coisas e falo, eu sou essa moeda, eu como um ser humano íntegro, eu sou os dois lados. Eu não sou uma coisa só, porque isso leva para a doença. Quando Exato. você tenta ser algo e não consegue, você se frustra. Quando você quer realizar, mas tem... Então, se eu entendo que, olha, eu sou momentos que eu estou alegre, mas eu também sou tristeza e me permito ser triste. Eu também sou muito animada, mas tem momentos que eu não gosto de ter contato com ninguém. Eu quero ficar sozinha e eu me permito. Quando a gente se dá permissão para ouvir o chamado aqui dentro, tá? O A que a minha alma intuição. está pedindo? O que a minha intuição está me pedindo? Está me pedindo para eu ficar sozinha agora? Não tem nada ruim ficar sozinho. Ah, eu quero trancar o quarto, apagar a luz. Faça, se for um pedido para você. Se você precisa de um tempo de descanso, porque olha a respiração. Você falou uma coisa linda do ar que a gente respira e não precisa, né? Todo dia está garantido. Eu inspiro, mas eu tenho que expirar, senão eu morro. E é a certeza que vai vir a próxima inspiração. Então, eu não posso ser uma pessoa que só energia é para fora. Eu faço, trabalho, realizo para o outro. Mas quando é que eu paro, E apago a puxa. luz do meu quarto e fico quietinha e falo assim, agora estou recarregando bateria. Porque aí as outras pessoas vão olhar e falar assim, está com depressão. Calma, eu estou numa... Talvez o meu momento seja de baixa mesmo. Mas se eu olho com amor para esse momento, Laine, ele é passageiro. O problema é eu me apegar e falar assim, eu sou. Quando você usa essa frase, acabou, né? Eu sempre falo assim, É. troca o verbo ser pelo verbo estar. Estou Estou. chateada. Exato. Não, eu sou depressiva. Eu sou ansiosa. Ah, eu sou tão ansiosa. Não, eu estou ansiosa. Porque está acontecendo alguma coisa. Eu estou para baixo. Eu estou triste. O estar é passageiro, né? Perfeito, perfeito. E a ansiedade é a mesma coisa, né? Se você tem medo do futuro e tá naquela sensação, como que eu sei se eu sou ansiosa ou não, né, Bárbara? Na correria, gente. Quando eu não tenho paciência de Ai. escutar ninguém, quando eu respondo a mensagem antes de terminar de ouvir, né? Ó, Quando... eu desconstruo todas essas palavras aí. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu adoro esse exemplo. Minha filha, de 9 anos, ela fez aniversário em março, e ela falou assim, mamãe, eu tô tão ansiosa pelo meu aniversário. E eu falei, é mesmo, filha? Você tá ansiosa? Por quê? Ansiedade é um estado de insegurança em relação ao que vai acontecer. Você não sabe se pode acontecer, pode não acontecer, gera ansiedade. É isso, tá? É Sim. um estado de incerteza. Mas ela sabia que a festa de aniversário ia acontecer. Eu falei, filha, será que você está ansiosa mesmo? Ou será que você está eufórica? Ou será que você está animada? Ou será que você está... até uma palavra que ela nem conhece, mas exultante. E ela falou assim, eu estou muito animada. Nossa, eu estou muito animada que meu aniversário... Eu falei, então você não está ansiosa, filha. Não é ansiedade. A gente usa essa palavra ansiedade para N coisas que não é. Se eu Positivo. mudo, não é legal, Laine, falar assim, eu tô Sim. tão animada por aquilo que vai acontecer? Eu adoro esse negócio de trocar palavras, né? Que faz toda a diferença. É, Até eu fiz uma live falando só sobre as palavras sabotadoras, sabe? Que a gente, só de mudar do nosso vocabulário já faz toda a diferença na nossa vida. E se a gente sim. conseguir pegar, assim como a gente pegar a tristeza, acolher, né? Pegar as nossas sombras e acolher, a gente acolher também o medo. Porque o medo não é Sim, prejudicial, não é? O medo vem para sim. nos proteger, faz parte. Estou num Uhum, momento delicado, preciso repensar no meu futuro. Talvez eu uhum, precise redesenhar aquilo que eu tinha planejado, repensar na minha profissão, não é? Repensar em tudo isso que está acontecendo. Então, tudo bem, me dá aquela incerteza, me dá aquele medo. Então, vamos acolher o medo, vem aqui comigo. Você está aqui para me proteger? Vamos junto. Vamos para o próximo uhum. nível, não é? A ansiedade E vai embora.
Essas incertezas, quando a gente abre mão da ilusão do controle, que agora eu vou ser muito honesta, nós não temos controle de nada, a gente acha que a gente tem. E uma síndrome do pânico, por exemplo, uma crise de ansiedade, e eu tenho tratado algumas pessoas, eu não chamo de paciente, tá? Eu chamo de cliente, mas eu tenho tratado algumas pessoas que nesse momento do Covid-19 desenvolveram uma síndrome do pânico, né, uma crise de ansiedade. E o que fica muito claro em todos esses casos? A gente começa a conversar e as pessoas sofrem por não ter... Então, por exemplo, uma das pessoas que eu atendo é uma profissional da área da saúde. E ela fala, eu vou chegar no hospital e eu não sei quantas pessoas vão morrer. Eu não sei se filho, que foi um caso, né, relatado, o filho, a mãe e o pai, a família inteira morreu. Nossa. E eu não sei se isso vai acontecer hoje. Agora eu vou tirar um pouquinho da emoção e vamos pensar no racionalmente. Quem de nós, por melhor profissional da área da saúde que seja, tem o controle para dizer se alguém vai viver ou vai morrer? Então, essa ansiedade, ela vem quando a gente puxa para os nossos ombros responsabilidades que não são nossas. Imagina se eu falo para você, Bárbara, amanhã eu não quero que o sol nasça. Pois é. Vai ficar difícil, né? Eu vou ficar bem desapontada quando der umas 6 horas da manhã. Pois é. A Ilane é um exemplo da chave. A gente pode, infantilmente, tem o rio da vida correndo, o rio poderosíssimo. Aí você enfia a mão na frente do rio e fala assim, não, eu vou barrar, as coisas vão acontecer do meu jeito, ou eu tiro a resistência, e eu falo assim, vou fluir com a vida. Pronto. E não importa qual a doença que a gente esteja manifestando, se você consegue abrir mão desse falso controle, porque é um falso controle, e falar assim, vamos lá, eu vou fluir com a vida, hoje. Não amanhã, não depois, hoje. Agora. Agora. O que a vida está pedindo de mim agora? Talvez a vida esteja falando exatamente, deita, dorme, descansa. Mas eu tenho que cuidar, eu tenho que realizar. Deita, dorme e descansa. E agora? Agora eu estou cheio de vitalidade. Opa, peraí, flui, deixa a coisa fluir. A gente tem uma inteligência que não é a inteligência desse cérebro aqui. Esse cérebro ele é maravilhoso, mas a gente consegue acessar um grau de inteligência maior. Como eu falei, esse universo ele não é o acaso. Jogou os ingredientes, fez um planeta. Não, tem toda uma inteligência por trás. Agora, se eu sou uma criatura dessa inteligência, será que se eu parar de lutar contra, de fazer resistência e falar assim, inteligência, eu estou falando de uma outra forma, seja feita a vossa vontade. Sim, assim na terra como no céu, porque a gente não tem esse controle. Não é assim que funciona, né? Só que aí também, Bárbara, entra numa outra detalhe, igual nós falamos de autorresponsabilidade, né? Alcançar aquilo que é nosso e deixar o que é de Deus, o que é do universo, o que é de fora, deixa que cada um faça a sua parte, sem querer se intrometer na parte um do outro, certo? Só que isso vem com liberdade, e liberdade traz mais autorresponsabilidade. Você, com a tua experiência, com tantas pessoas que você atende, com as lives que você já fez e tudo, você acha que as pessoas, né, no geral, estão preparadas para ter essa liberdade? Elas querem? Ou elas preferem ficar seguindo um caminho? Tipo assim, esse caminho que está fora, você não pode buscar dentro. Sempre está fora, sendo que tudo está dentro. Confundiu, né? Vou ser muito honesta, vou responder em pedaços. Se eu acho que as pessoas querem essa liberdade, elas acham que elas querem, mas elas não querem de verdade, tá? Então a primeira coisa é a seguinte, você falou, liberdade vem com autorresponsabilidade, é impossível vir, né? Se eu não me responsabilizo pelo que acontece na minha vida, se eu acho que é aleatório, se eu acho que é coincidência, se eu acho que é sorte ou que é azar, é como se eu tivesse à deriva, um barco à deriva no mar. É para ter ansiedade mesmo, é para entrar num quadro de depressão, porque você está sendo jogado, igual uma praia. Sabe aquela onda que vem, te joga na cara?
para você viver desse jeito, você tem mesmo que desenvolver algum sintoma. Agora, quando eu assumo essa responsabilidade e falo, vamos lá, existe uma inteligência da qual eu faço parte, ela existe dentro de mim, por quê? Eu não preciso pensar para o meu coração bater, eu não preciso mandar meu estômago digerir, eu não preciso que a célula da pele caiu, fez uma ferida, eu não preciso colocar na agenda e falar assim, cicatrizar ferida do braço. Existe uma inteligência ordenando tudo isso. Agora, se existe essa inteligência ordenando o meu corpo, por que ela não me ajudaria a ordenar também os meus pensamentos, as minhas ideias? Entende? Esse é o momento de falar assim, eu sei que existe uma inteligência capaz de curar o que quer que eu esteja vivendo, né? Se eu assumo a responsabilidade nesse caso, não é eu vou curar, eu vou cicatrizar a ferida, mas eu aceito, ser responsável é responder por. Isso aqui é importante. A pessoa responsável é aquela que responde por algo. Bom, tem um chamado no meu coração que está me pedindo para desacelerar, ou está me pedindo para eu ir com tudo agora, independente da opinião do outro. E eu respondo a isso, eu tenho responsabilidade. Se eu sinto que existe uma inteligência, e a inteligência está me dizendo, fique em casa, desacelera, reveja seus conceitos, e eu respondo a esse chamado, eu estou sendo responsável. Só que joguei fora, não sei onde eu enfiei a minha moeda, mas vocês já entenderam, né, o conceito da moeda aqui, que é o seguinte, a grande beleza é que, se a gente vive num mundo de polaridades, você pode falar assim, nossa, Bárbara, mas eu sou insignificante, perante toda essa obra, essa criação, eu sou insignificante, mas olha outro lado da moeda. Mas eu tenho uma centelha divina dentro de mim, eu sou criatura feita pelo Criador. Então, sim, nós somos poeirinha cósmica, insignificante, ridículas, minúsculas. Mas nós também somos criaturas feitas à imagem e semelhança de um Criador. Então, a gente tem dentro da gente os dois lados. A fraqueza e a força, a saúde e a doença, a expansão e a... sei lá que palavra que a gente dá assim. Contração. Contração. Né? Pensa no respirar, não é isso? O que o pulmão vai fazer? Né? Incha, contrai, expande, contrai. Então a minha vida também vai ser momentos de expansão, contração. Mas eu não posso chamar esse momento de depressão. Ai, contrair. Tô depressiva, tô mal. Não, eu estou contraindo. Eu estou seguindo o fluxo do movimento. Vou expandir e tem momentos que eu vou ficar mais para dentro. Então, se eu olho para esse movimento com amor, eu não rotulo, eu não me julgo, eu não acho que tem um problema comigo, que todo mundo é saudável e eu é que tenho problema porque eu não tenho vitalidade. Né? Exatamente. Faz sentido isso? Nossa, né? Pra mim faz, gente. Pra vocês fazem sentido? Né? Conta aí. Eu acho que sim também. Tô vendo um perfeito disso tudo, verdade. É porque é isso. Assim, Mas sabe por que eu tô falando tudo isso? É porque você fez uma pergunta muito interessante, que é o seguinte. Você acha que as pessoas querem ou elas não querem essa liberdade? O que eu acho é o seguinte. O planeta está evoluindo. A gente está vivendo uma pandemia mundial. Não é agora se a Bárbara vai evoluir, se a Laine vai evoluir. Estou vendo aqui a Juliana se vai evoluir ou não. É o planeta. O organismo maior está evoluindo. A gente pode evoluir junto com ele, seguindo o fluxo. Vamos lá. Qual é o fluxo? Que a gente tenha menos consumismo. A economia está diminuindo. Sim, a economia está diminuindo. A velocidade das coisas. As pessoas estão se voltando mais para dentro de casa. As conexões. Se a gente não tem o contato físico. Então, Laine, a gente nos conhece fisicamente. Sim. E nós estamos falando de coisas profundas aqui usando a tecnologia. Então, a gente está vivendo um momento que as pessoas vão poder acompanhar o fluxo e evoluir com ele, se conectando com coisas mais profundas, ou elas vão poder lutar bravamente e nunca vão ganhar. Porque numa luta entre você e a vida sempre vai se sobrepor.
A vida com V maiúsculo. É, Vida. vou Sempre ter que vai tirar. ser. Vou tirar meu fone para colocar o carregador aqui, que é fraca. Deu um avisinho aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Mesmo sem fone? Tá, dá para ouvir bem. Tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Ótimo. Sim. Bom, é isso, sabe? Eu também acredito muito, muito nisso, sabe, Bárbara? Porque o universo está fluindo, a coisa está evoluindo. Quem pegar carona, é claro, gente, parece que está tendo um sopro de consciência, onde as pessoas estão se olhando, né? O consumismo deu uma diminuída, porque não dava para comprar, né? E a coisa vai voltar. Sim. Só que nem para todo mundo a coisa vai voltar como era, concorda? Laine, eu vou tirar o microfone também, senão vai ficar muito alto a minha voz. Dá para me ouvir? Eu tô te ouvindo. Ótimo, então tá tudo perfeito. Eu sou uma defensora, eu tô falando esse lance da moeda, né? As pessoas podem olhar e falar assim, olha quanta gente morrendo, quanto sofrimento, famílias que não estão podendo se despedir. Só que se você olhar o outro lado da moeda, você vai falar, olha quanta gente começando a ser solidária, pensando em outras pessoas que antes não pensavam. Então não existe só o sofrimento sem a solução. A gente enxerga fraqueza, limitação, dor, morte, sofrimento. A inteligência, ela só enxerga a possibilidade. Onde a gente vê fraqueza, uma situação em que eu me sinto fraca, tô eu lá deitada na minha cama sem energia e eu só consigo focar na minha fraqueza. A inteligência vê a possibilidade da superação, né? Onde a gente vê limitação, a inteligência vê a possibilidade da expansão, do crescimento, de não dá para você fazer desse jeito, vai por aqui, vai por aqui. Então a gente precisa olhar para tudo que a gente considera negativo na nossa vida como sempre uma possibilidade de algo melhor que vai acontecer. Então nesse momento atual, que eu não acho que vai ser 1 ano, 2, tá? Eu acho que eu nem sei se eu vou estar viva para ver isso. Mas talvez minhas filhas, minhas netas vão encontrar um mundo em que ou o ser humano vai ser mais altruísta, coletivo, pensar no nós, ou não tem solução. Porque se não for coronavírus, vai vir outra coisa, e outra, até, e por maldade? Não, por amor da inteligência. Essa inteligência que rege tudo, olha, aprende assim. Você não aprendeu? Então tenta assim. Você não aprendeu? Então assim. E por quantas vezes nós vamos precisar passar por isso? Por quantas forem necessárias. Exato. E quantas vezes, Bárbara, eu vou ter que ficar doente? Quantas vezes você precisar. Não tem maldade no processo, é amor. Só que a gente olha assim, não aconteceu do jeito que eu queria? Então também não acredito nessa força, porque ela não faz as coisas do jeito que eu quero. E a força está falando, cresça, seja grande, sai dessa limitação, expande a consciência, mas a gente foca num lado da moeda, ao invés de olhar no outro. Dando tanto de crescimento que tem, né? E tem mais um detalhe ainda, né, Bárbara, que a gente nem comentou, aquelas pessoas que pode até não enxergar, mas que tem grandes ganhos com as doenças, né? Ah, tem. Por que eu não saro? Será que já parou também para pensar, poxa, além de não aprender, eu estou ganhando alguma coisa e eu não quero perder isso que eu estou ganhando? Mas vamos ser sincera, Laine. Ó, você é mãe, você sabe. Quem tá nessa live aqui que é pai ou mãe, pensa com carinho. Seu filho, sua filha ficou doente. Como é que você trata uma pessoa doente? Filho, minhas filhas dormem na cama delas, mas está doentinha? Vem para minha cama. O tom de voz que eu... Filha, arruma as coisas. Não foi tomar banho ainda, menina? Tá doentinha? Vem cá, meu amor. Vem cá, olha, vai passar. Nós, como sociedade, a gente trata melhor as pessoas quando elas estão doentes. Entende? Quando as pessoas ficam doentes, a gente trata com mais cuidadinho. Só que a gente deveria cuidar todo mundo.
dessa forma. Só que a gente reserva o cuidado, ai, até a voz baixa. Você quer alguma coisinha? Se vira, ó, abre a geladeira, faz alguma coisa para comer, tá doente. Você quer que a mamãe faça alguma coisa para... Eu faço isso, gente. Eu faço isso. A gente, quando era criança, você nunca, a gente não pensava, vai, se eu estivesse doente hoje, além de não ir para a escola, ia receber as coisas na cama. Que criança que... Eu dormia na cama dos meus pais, tomava Coca-Cola e comia chocolate. Era o melhor dos mundos para mim. Então, agora vamos também falar sério. Não é uma coisa consciente, né, Elaine? Não é assim, ah, eu quero ficar doente para sacanear os outros. Não é. Não é uma coisa consciente. Só que você internalizou isso desde a sua infância. Que quando você está doente, você recebe mais carinho, você recebe mais atenção. Agora, olha que beleza. Se eu entendo a mensagem da doença, eu falo, pera um pouquinho, eu vou dar um exemplo simples, tá? Gripe. Gripe. Você está trabalhando, trabalha, não tem como falar não, você se vê obrigada a ter que produzir, render, de repente vem uma gripe. E aí a gripe te faz ficar lá uns 4 dias de cama e não tem o que fazer. Quando as coisas estão por aqui, vem uma gripe e te obriga a descansar. Derruba. Olha a mensagem da doença. Agora, se eu me respeito, eu não preciso passar pela experiência para eu falar agora, eu estou precisando de um pouquinho de... Agora, vem isso, né? E a coragem de falar para o chefe que você não vai fazer horário dobrado, que você não vai fazer hora extra sem receber, que você não vai trabalhar de fim de semana. Aí é que eu digo que entra a inteligência, falando, desenvolva a firmeza, desenvolva a segurança, desenvolva, né, a verdade, fale a verdade, só que a gente foge de todas essas coisas. E aí o nosso corpo somatiza, entende? Alguém falou aqui, vivi isso com câncer. O que é? Tá me ouvindo, Laine? Eu não estou te ouvindo. Não estou. Alguém está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou falando aqui, blá, 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 blá. Não? Tá mudo. Como mudo? Ah, Jesus! Peraí. Deixa eu ver. Estão me ouvindo? Ai, vou escrever, vou escrever. Aqui, ó. O que a gente faz? Ah, a Laine caiu. Vocês estão me ouvindo? Eu subo ela de novo. É só a Laine que tá muda? Ah, tá. Então não preciso fazer sinal, né? Deixa eu ver se ela entrou aqui, ó. Vou chamar ela de novo. Vamos ver. Chamei a Laine de novo. Vamos ver se ela entra. Olha, a gente tem 10 minutinhos de live ainda. Laine, eu te chamei, tá? E acho que vamos para a reta final, né? Mesmo a Laine entrando. Eu já mandei a solicitação para ela. E vamos ver se a gente entra. Gente, espero que você... Não tenho como mandar de novo, Laine. Já tá... Peraí. Vou mandar de novo. Tem sim.
Ó, mandei de novo. Laine, volta! Voltou, acho que voltou, hein? Voltou? Acho, Bárbara. Eu acho que nós estamos Ah, mexendo com algumas energias aí que não tá querendo que a gente faça essa mensagem. acho, acho, Laine. Primeiro você não entrou no meu perfil, depois eu caio daqui. Olha só, a gente volta, a gente é brasileiro, não desiste nunca. É isso aí, querida, é isso aí. Eu acho que essa mensagem, esse trabalho que você faz de autoconhecimento, ele é fundamental para esse momento, sabe, Laine? A gente Nossa, está vivendo um momento de expansão, não é uma escolha, não é. A pergunta é se a gente vai por livre, espontânea vontade, se a gente vai crescer pelo amor ou se a gente vai crescer pela dor. Mas que a gente vai crescer, a gente vai crescer. exatamente. A dor é inevitável, né? No processo de crescimento, mas o sofrimento é opcional. A gente pode escolher o que a gente quer viver ou não. Não é verdade? Se a gente quer viver mais leve, a gente pode, gente. A gente pode. Está na nossa mão, né? É a escolha nossa. Se a gente quiser ficar reclamando, resmungando, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, querendo abraçar o mundo, querendo controlar tudo, querendo parar o rio, né? O fluir do rio, a gente não vai conseguir, a gente vai adoecer. Então, se o nosso corpo está manifestando de qualquer forma que seja uma ansiedade, seja uma depressão, seja uma dor, seja uma alergia, seja como for, para e se pergunte para que essa doença veio, né? O que será que Sim. ela vai passar? Qual a mensagem? Qual o aprendizado? Sozinho você não está conseguindo? Profissionais. Tem eu, tem a Bárbara, tem vários outros, não é, Bárbara? Sim, sim. Vai procurar ajuda. Hoje em dia tá tão fácil o acesso, né? No YouTube, tem tanta coisa boa, de graça. É só a gente Sim. buscar. Mas não deixa pra lá, não. Não deixa isso aumentar, não deixa isso virar um negócio que não tem mais controle, né? E aí é igual na escola, né, Bárbara? Você não aprende, a lição volta. Você não aprende, vai fazer de novo, mesmo ano. Ah, Sim. não, eu de novo, vai de novo. A gente precisa Eu crescer falo, no próximo ano, no próximo nível. eu falo que assim, a vida, ela vem, ela sussurra no seu ouvido. Você não ouve, ela fala. Você não ouve, ela grita. Você não ouve, ela vem te dar um tapa na cara. Mas não é maldade. É porque é a única forma de você prestar atenção. E aí, agora eu vou ser muito honesta. Toda doença que a gente manifesta, toda crise que a gente vive, ela não aconteceu de um dia para o outro. Não foi assim, desenvolvi um câncer, ponto. Fiquei com uma cistite. Nossa, tive uma depressão. Não, é um processo que foi acontecendo. Se eu fui capaz de ouvir os primeiros sinais lá atrás, enquanto a vida ainda estava me sussurrando, enquanto a vida estava falando, eu não preciso lidar lá na frente com uma experiência que seja mais densa. Agora, Exatamente. mesmo que eu esteja vivendo a experiência mais densa, uma vez que eu paro e falo, vamos lá, o que eu tenho que aprender com isso? E eu ouço a mensagem, ela se torna desnecessária. E vai embora. Laine, nós temos 7 minutinhos aqui, estamos no final. Eu tava achando que tinha três, mas depois você abriu aqui de novo, então deu mais um pouquinho, né? Bom, É, eu quero já, de antemão, te agradecer por tentar entrar no meu perfil e convidar o pessoal, né, Bárbara? Que amanhã vai ter mais. Amanhã nós... Ai, gente, ó, se você gostou dessa live hoje, às 18 horas foi o horário da Laine. Amanhã, às 8h30 da noite, vai ser aqui mesmo no meu perfil, e aí ao contrário, né? A É, posição vai estar igual, vou estar em cima e a Laine embaixo, mas aí a gente vai inverter e a Laine vai falar sobre ego pra gente. nós, Estou muito ansiosa por essa live. nós vamos, né? Eu acho que de hoje, sabe, a maior mensagem que nós poderíamos trazer é essa, sabe? Não ignore seus sentimentos, não ignore aquilo que você está sentindo, não ignore os barulhinhos que vêm no seu ouvidinho. Presta atenção no que a vida quer te falar, porque ela vem com muito amor, mas ela vem para te ensinar. Se você não quer de um jeito fácil, se não é por amor, é pela dor. Sim. Mas que aprenda.
né? Se Sim, vai é verdade. ou se só vai doer, é uma opção nossa. Nós temos sim a habilidade e a capacidade de escolher. Então vamos começar a pensar na nossa vida igual o fluir. Ah, eu gostaria que você falasse um pouquinho, não sei se vai dar tempo, do livro do Poder do Agora, que eu acho que é uma excelente indicação. E você, eu vi você falando esses dias dele. Quem aí tá com esse problema, que se vê ou ansiosa ou depressiva, olha aí, ó. Ó, leitura, eu não acho essa leitura fácil, tá? Você precisa ler, ler de novo, ler, mas aqui acaba com o sofrimento, de verdade. Porque ele vai separar duas coisas. Ele vai falar o que é a circunstância da vida. Circunstância da vida é: tô com grana, tô sem grana, perdi emprego, me separei, nasceu filho. Circunstância da vida. E ele vai falar da vida, com V maiúsculo, que está por trás de tudo isso. Quando você para de prestar atenção nas circunstâncias da vida e se conecta com a vida que está por trás, acabou o sofrimento. Acabou. Perfeito. Esse livro, O Poder do Agora, ele é fácil de encontrar. Ele tem audiobook de graça no YouTube. Quem não gosta de ler pode escutar. É um livro maravilhoso. Ele te ensina realmente a ficar no momento, prestar atenção na sua respiração, naquilo que você está fazendo agora e separar o passado no lugar dele, o futuro deixa no lugar dele, faz o que você pode fazer agora, não é, Bárbara? Nesse momento. E o autor, quando ele teve um momento de revelação na vida dele, ele estava vivendo dos 29 para os 30 anos um quadro de depressão em que ele queria se suicidar. Aí ele dormiu uma noite e falou assim: eu não aguento mais conviver comigo. Nessa hora, ele teve um insight. Se eu não aguento viver comigo, então peraí, tem dois de mim? Talvez um seja real e o outro seja uma ilusão. Então a gente se identifica com essa parte pequenininha, chata, fraca, doente, medrosa, insegura. Mas será que o nosso real eu não é a força, a luz, a potencialidade? Então é um livro muito legal, Laine. É, eu adoro. Ele dá um exemplo nesse livro de como a gente controlar os nossos pensamentos. Para você observar que no agora não tem pensamento. Se você está no momento presente, você não tem pensamento. Você só tem pensamento se você está viajando pelo passado ou pelo futuro. Sim. E aí ele compara Sim. com um ratinho passando por um corredor. Gente, eu acho que todo mundo Laine, aqui acho que deu que uma se vê nesse travadinha, mas quadro a gente de também ansiedade ou de depressão, só a imagem. A gente também está nos minutos finais, tem 1 minuto de live. A Laine travou, queria muito que ela voltasse aqui para... Ó, a Regina está falando, perdi o início, vai ficar gravada. Você vai deixar no seu IGTV, Laine? Sim, eu vou. Depois eu baixo ele, edito, junto tudo e coloco. Não sei se eu vou conseguir no IGTV, mas eu coloco no YouTube, se for o caso. Tá bom? Tá bom. Mas Pessoal, aqui no meu perfil vai estar disponível no IGTV também. Quem quiser assistir, assim que terminar a live, já vai direto, sobe direto para o IGTV. perfeito. Gente, até amanhã às 8h30. Aguardo todos vocês. Quem não segue a Bárbara ainda aí, que veio lá do meu perfil, comece a seguir a Bárbara. Os seguidores da E Bárbara. quem não segue a Laine, siga, adorei. A Fabiana me indicou você. Obrigada, Fabiana. Adorei te conhecer, trocar uma ideia com você. Foi uma energia muito legal. Eu acho que quem está assistindo sentiu isso. Uma energia muito boa. Então amanhã às 8h30. Amanhã, 20h30. 8h30. 20h30. Gente, Bárbara, muito obrigada, minha linda. Amanhã a gente se vê novamente. Beijos. Tchau. Beijo, gente. Tchau.